passa na quebrada, cata os vagabundo. Fala de Jesus pra esses caras tudo. É o resgate da alma, linha de frente, palmas com meu mano Bruno. Senta aí, fica à vontade aí. Eu vou ler um texto aqui. Está em Números 11. Um pedaço do verso 4, 5, 6. 4, 5 e 6. Eu falei um pouquinho sobre isso, acho que faz uns 4 resgates da alma atrás. Não sei se 4, sei lá. Falei um pouquinho, né, sobre escravidão e liberdade. Números 11, o verso 4, 5 e 6. O texto diz assim: ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Aqui, para resumir um pouco essa passagem, o pessoal era escravo no Egito, o povo de Israel. E Moisés é levantado como um libertador para libertar esse povo da escravidão. E uma vez que eles eram escravos, eles eram alimentados pelos seus donos. O escravo está lá trabalhando, sem direito a se queixar, ele apenas obedece. Só que em um determinado momento ele recebia alimentação, ok? E agora eles não são mais escravos, estão caminhando em liberdade, não recebem mais a comida na mãozinha. Deus derrama a alimentação do céu, chamado de maná, e eles têm que recolher essa alimentação todo dia, e eles começam a reclamar da liberdade. E eles começam a ter saudade quando eram escravos, ao ponto de falar: como era bom quando a gente era escravo, pelo menos lá tinha comida. Que saudade da alimentação que era servida a nós. Agora que estamos em liberdade, o que nos resta é só isso que o Senhor tem derramado do céu, esse maná. Entendeu a história? Quem é que acha, isso é uma opinião sua, então você pode achar ou não, mas quem é que acha que esse povo de alguma maneira estava com algum sentimento equivocado? Vamos lá. Que palavra você daria para alguém que está em liberdade e está reclamando da liberdade, com saudade de quando era escravo? Qual palavra você daria para essa pessoa? Mas pode, não sendo palavrão, você pode ir mais longe, viu? Dá para dar mais palavra aí para esse tipo de gente. Hã? Não entendi? Burrice, burro. Então, eu estou olhando para alguém que está livre, e esse cara livre, ele está reclamando para nós. A Bíblia é aberta, falando com nós, é a palavra falando com a gente. E aí, eu vou descrever esse pessoal como burro, um povo burro, que agora reclama da liberdade e tem saudade da escravidão. Quando é na Bíblia, aí a gente olha uma decisão dessa, ou pelo menos uma fala dessas, e tem esse povo como um povo burro. Se eu estiver assistindo um filme e ver um pessoal escravo, que agora é livre, e eles de alguma maneira estão demonstrando saudade da escravidão, você assistindo esse filme, você ia falar que esse povo é o quê? Burro também.
Agora eu posso te garantir que na vida real tem muito disso. O cara, por exemplo, quando chega numa comunidade terapêutica, numa casa de recuperação, a primeira coisa que ele quer fazer é pular o muro e ir embora. É como se ele estivesse dizendo: agora que eu estou caminhando em liberdade, eu quero voltar para a escravidão do crack. Aí quando chega na nossa vez de ser burro, a gente não acha que nós somos burro. Então a próxima vez que você olhar no espelho e ter saudade do seu tempo de escravidão, você é tão burro quanto esse povo de Israel. Você é tão burro quanto o cara do filme, cara. Por mais difícil que seja a liberdade. Porque a liberdade também tem um preço. Agora esse povo não recebe mais a comida na mão. É todo dia tendo que pegar a cota diária. Porque o maná era o seguinte: eu vou pegar um pouquinho para guardar para amanhã. Opa, não pode não. Tem que pegar o do dia, se alimentar do dia. Amanhã tem mais, se você vai, recolhe o do dia e come o do dia. E depois de amanhã, o do próximo dia, e assim consequentemente. Então, na liberdade, aquilo que me manteve livre até ontem, não vai me manter livre hoje. Se eu não continuar perseverando, se eu não continuar vigiando, se eu não continuar me alimentando daquela porção que é para hoje. Então o resgate da alma é um maná de 3 dias, mas amanhã, se você não continuar se alimentando, a sua saudade da escravidão vai falar mais alto e você vai voltar, cara. Você tem para onde voltar. Você tem alguma coisa te esperando, que está assim, ó. Nem que for um copo de pinga doado por alguém, nem que for a primeira pedra de crack dessa volta, porque nem sempre eles vão ficar te oferecendo também de mão beijada, nem que seja um rabo de saia, ou o que for, uma oportunidade de ganhar alguma coisa, você tem para onde voltar. E se não se alimentar diariamente da palavra, bons amigos, bons lugares, você não vai conseguir resistir a essa saudade e vai acabar voltando para escravidão. Então você está experimentando 3 dias de liberdade de alguma coisa que você deixou lá para trás. A minha oração é para que você persevere, para que você continue. Isso aqui não é a palavra que eu ia falar, mas eu senti de compartilhar isso com alguém. Talvez tenha alguém sentado aí desesperado para voltar para a escravidão. E aí quando é a vez do outro, o outro é burro. Mas quando é a sua vez, você é tão burro quanto esse outro que você julgou ser burro. Próxima vez que olhar no espelho, veja um burro querendo voltar para trás, querendo voltar para a escravidão, querendo voltar para ser dominado. Seja lá o vício que for, você não nasceu para ser governado por nada, a não ser pelo Senhor. Amém? Se é Jesus o seu Senhor, Ele é seu dono. Agora, se a droga é o seu Senhor, se é o vício, se é a pornografia, se é a mentira, se é o crime, esse também é o seu dono. E você vai servi-lo sem questionar. Cara, eu vou cantar 3 músicas. E a primeira eu não vou falar muito antes dela, mas vou falar um pouquinho de uma palavra que tem a ver com esse tema. Muitas vezes, eu me peguei fazendo isso já, tá? Prometendo apenas coisas passageiras para os outros. Tipo assim, o cara está acabado e a sua promessa é: vem para Cristo que o Senhor vai restaurar seu casamento. Vem para Cristo que o Senhor vai abrir uma porta de emprego. Vem para Cristo que o Senhor vai fazer isso, que o Senhor vai fazer aquilo. Acontece isso ou não? E o Senhor pode fazer ou não? Lógico. Mas eu não imagino o apóstolo Paulo pregando assim lá atrás. Eu não imagino a igreja lá de trás, que era perseguida, que era, às vezes se escondia, num culto onde eram prometidas coisas daquele tempo apenas. E de tanto prometer isso, parece que a igreja, se não tomar cuidado, ela fica só com essas promessas para esse tempo. Mas o evangelho vai muito além do que aquilo que pode acontecer enquanto eu viver. O evangelho fala de uma vida eterna. E aí, cara, eu estava numa comunidade terapêutica, uma casa de recuperação. E tinha 4 senhores de cadeira de roda na minha frente. Mas senhores de mais de 79 anos, 80 anos, 80 e poucos anos, muito fraco, debilitado. E eu pensei,
que eu vou falar para esses caras? Porque agora não faz sentido o evangelho das promessas. Os senhores aí que estão quase morrendo aqui, eu não sou o dono, eu não tenho a chave da vida e da morte, eu não sei quem morre e quem vive. Só que olhando de uma maneira racional, provavelmente, aqueles senhores não iam muito longe. E aí não ia fazer sentido eu chegar para aqueles senhores e falar, senhores, vocês 4 aí, só perseverar mais um pouquinho que vai sair daqui e vai casar. E vai ter família. Vai ter pelo menos 4 filhos. E seus filhos vão casar e vão ter neto, irmão. Não ia rolar essa promessa. Muitos deles, aliás, nessa comunidade específica que eu estava, um lugar muito carente, os caras foram jogados ali, nem a família quer mais quando sair. Então não daria nem para mim prometer, quando sair daqui, restaurar a família, arrumar um trampo, abrir empresa, ficar rico. Não vai rolar. Para aqueles senhores ali não faz sentido nenhum. Provavelmente eles vão morrer naquela comunidade terapêutica. E aí, o irmão lá que vai com a gente tocando violão, eu perguntando, Senhor, o que eu vou falar para esses caras agora? Porque esse evangelho do amanhã, do depois de amanhã, do daqui a pouco, do emprego, da família, não vai rolar. E aí o Senhor falou para mim, se vira, cara. Você não lê Bíblia? Eu falei, mas tá, o que eu falo? Aí parece que Deus tinha sumido, igual o mestre dos magos, aquele bichinho que tinha no desenho. Ele vinha, dava a impressão que ia apontar o caminho para os caras. Quando os caras iam perguntar o caminho, o mestre dos magos tinha sumido. Alguém já viu os mestres dos magos? Era um anãozinho assim, carequinha, cabeludinho aqui, né? Bicho era pilantra o mestre dos magos, mas Deus não é pilantra. Ele sumiu porque eu já tenho o que eu precisava, que é a Bíblia. O mestre dos magos não, ele iludia os caras, falava mais ou menos o que os caras tinham que fazer. A hora que os caras iam perguntar, o mestre dos magos sumia. Deus disse, você não lê Bíblia? Bíblia. E eu perguntando, o que eu vou dizer para esses caras? E era como se Deus estivesse falando, você tinha que tomar vergonha na sua cara e dizer para esses caras o que você tem que dizer para todo mundo. Agora a gente acostumou a pregar um outro evangelho que promete o que eu não posso garantir que vai acontecer. O Senhor vai abrir uma porta de emprego. Se você for um vagabundo preguiçoso, relaxado, Ele pode até abrir, mas você mesmo vai fechar, cara. Tem a minha cota. A minha cota é minha cota. Aquilo que eu tenho que fazer, eu que tenho que fazer. O Senhor vai restaurar seu casamento. Se você continuar sendo um cara que não toma banho, que trata a mulher de qualquer jeito, que chega chapado, que não cuida da família, não vai restaurar seu casamento. Porque é um milagre inconsequente. É Deus fazendo o que Ele não tem que fazer. Então está vendo que tem promessa que nem dá para fazer, irmão. Que você nem está fazendo a sua parte na parada. Então Deus falou, fala o que tem que falar. Para todos. Inclusive para eles. Então sentei na frente dos tiozinhos e disse, tem uma passagem, senhores, que Jesus pregou uma palavra forte. A multidão não gostou do que ouviu e começou a ir embora. Jesus olha para os discípulos e diz assim, se quiser ir também, o beco está ali, pode ir embora. Pedro vai olhar para o Senhor e vai dizer, para quem iremos nós? Não é nem para onde, tá? Não é um lugar. Ele diz assim, para quem iremos nós? É uma pessoa. E aí Pedro disse, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, cara. Pedro já estava me explicando aquilo que talvez eu como cristão ainda não tenha entendido. Eu só querendo falar palavras para hoje, para ontem, para o tempo de amanhã, para esse tempo passageiro, e o Senhor dizendo, o importante é estar naquele que é a palavra de vida eterna, cara. Então eu disse para aqueles senhores, pegaram a visão? Não importa o lugar que eu esteja, seja um lugar ruim, seja um lugar carente, o texto está falando de uma pessoa. Não interessa que os senhores estão aqui, num lugar deprimente, triste mesmo. Os senhores mesmo falaram aí que não era o sonho estar aqui, mas eu quero dizer que não interessa o lugar, mas se estiverem em Cristo é o melhor lugar que vocês poderiam terminar a vida de vocês.
Tá vendo que já é uma promessa que eu posso garantir. Estando em Cristo é o melhor final, cara. Aí falei para eles: senhores, 1 Coríntios 15:19 vai dizer o seguinte: se nós esperamos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então que os senhores não esperem em Cristo só para esse tempo. Aliás, esse tempo nem traz muita esperança para o final de vocês. Mas eu quero trazer uma esperança dizendo que está escrito em Apocalipse 14:13: bem-aventurado, ou seja, feliz aqueles que morrem no Senhor, cara. Então qual foi a minha promessa para aqueles senhores? Ainda que acabe aqui, num final deprimente, abandonado pela família, ainda que não há mais esperança de sair, construir uma nova vida, porque a idade, a debilitação dos senhores não proporcionam nem sonhar com isso, eu quero garantir para os senhores que existe uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Cristo, encerrando a nossa vida dele. Não importa se é num palácio ou numa casa de recuperação velha e abandonada, igual vocês estão aqui, é o melhor final que vocês poderiam imaginar, cara. Então perseverem. Perseverem no quê? Em continuar no Senhor. Se vai acabar aqui agora com um infarto fulminante, ou vai morrer igual um passarinho dormindo amanhã nesse lugar abandonado, eu posso te garantir que você vai se encontrar com o Rei da Glória. E nada pode se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de vocês. A mesma promessa que eu fiz para aqueles senhores, que racionalmente falando não teriam um futuro, não teriam esperança para um futuro para essa vida, eu falo para você que não é tão senhor e nem tão doente quanto eles. Mas ainda assim o que eu quero prometer para vocês é para depois daqui. Muita coisa aqui você vai correr atrás. Muita coisa aqui a presença do Senhor vai fazer você mudar. Vai fazer você se cuidar para poder cuidar de quem você ama. Vai fazer você ter mais sabedoria no uso das palavras. Vai fazer você ser trabalhador. E aí as coisas vão acontecendo para esse tempo. Mas problemas passam, são resolvidos, mas problemas vêm. Então problemas vêm, vão, vêm e vão. Então por mais que eu prometer alguma coisa legal para esse tempo, o que é legal passa e fica ruim. E o que é ruim passa e fica legal. E aqui essa constante troca. Uma vida onde alguma coisa é legal, outra coisa é ruim. Mas a promessa dessa manhã, pelo menos a primeira aqui, é para depois daqui. É para aquilo que é eterno. Então que todos vocês perseverem no Senhor. Não só para colherem frutos temporários, mas para desfrutar daquilo que não passa, daquilo que é eterno. O apóstolo Paulo conseguiu resistir tudo. E ele termina dizendo como ele resistiu. Apesar do corpo dele se cansar, interiormente ele era renovado pelo Senhor. Ele diz que essa aflição temporária, ela vai passar. E ele só aguentou viver tudo que ele viveu, porque ele não focava naquilo que se vê, mas daquilo que é eterno, daquilo que não se vê. Então, por mais dores, aflições e problemas que você tem passado, continue perseverando e focando naquilo que não se vê. Logo, logo você vai ter um encontro com o Rei da Glória, um encontro com aquele que é o único que possui as palavras de vida eterna. Que esses 3 dias possam ter feito você desfrutar um pouquinho do que é a presença do Senhor, e não querer mais largar ao ponto de querer passar o resto da sua eternidade junto do Senhor. O amanhã vai ser melhor, mas o amanhã não é de segunda. Quando eu digo amanhã é a eternidade, a glória, depois daqui. Amém? Problemas, lutas, aflições, a mente, a mil, ansiedade não deixa dormir. Mais uma de muitas noites me sentindo assim. A impressão que o mundo todo é contra você, a depressão te massacra e quer te vencer. Já pesquisou no Google um jeito de se matar, perdeu a fé com o escudo e não quer mais caminhar. Cada passo que dá, vai pra longe do Pai, e o vazio só aumenta. Quanto mais longe você vai, você dorme com problema, acorda com problema, se sente algemado mesmo estando sem algema, experimenta o pior estágio da solidão, se sentindo sozinho no meio da multidão. Você está pensando em desistir, te compreendo, irmão, a luta é fácil, nós somos de carne e osso, não somos homens de aço.
Choramos, clamamos, gritamos, perdemos, amamos sem ser amados, damos e não recebemos, sentimos tristeza, sentimos, saudade. Choramos em frente ao espelho por conta da vaidade, somos magros demais, gordos demais, altos demais, baixo demais, é muita pressão, meu amado, de um sistema que criou um padrão de beleza, quem não se encaixa passa uma vida inteira frustrado, sofre na frente do espelho, sofre no fundo da cela, sofre no banco da praça, no corredor do hospital, sofre por falta de escola, sofre por falta de emprego, sofre por falta de amor. Irmão, os dias são maus, o choro parece não acabar, mas o amanhã vai ser melhor, pode acreditar. Por mais duro que esteja aqui, soldado, caminhe e só, são as ordens do seu comandante, o amanhã vai ser melhor. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só, são as ordens do seu comandante, avante, amanhã vai ser melhor. Quer desistir porque o crack te dominou, quer desistir porque a cachaça te aprisionou, quer desistir porque a família desmoronou, quer desistir, mas assim te diz o Senhor, levanta a cabeça, rapá, e vamos pra guerra lutar, tanta luta que dá pra virar, lutador de MMA, levanta soldado, e marcha soldado. Alguns fracassos não faz de você um fracassado, pelo contrário, só te fortalece, ninguém é aprovado, sem passar no teste. Derrota faz parte da vida de um campeão. Por vezes temos que enfrentar a cova do leão. O Egito faz parte, o deserto faz parte, a fornalha faz parte. Deus nunca te prometeu a facilidade, mas deixou bem claro que toda luta dessa vida dura não pode de forma alguma se comparar com a glória futura. Por mais duro que esteja aqui, soldado, caminhe e só são as ordens do seu comandante. Amanhã vai ser melhor. Por mais duro que esteja aqui, soldado, caminhe e só, são as ordens do seu comandante. Avante, amanhã vai ser melhor. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só, são as ordens do seu comandante. Avante, amanhã vai ser melhor. Continue caminhando, continue perseverando na presença do Senhor. A parte dele é bem feita, o impossível é ele quem faz, mas o possível é a sua parte. Caminhar, permanecer, estar no Senhor, essa é a sua parte. Não abra mão daquilo que você tem que fazer. Cara, o nome desse encontro aqui é Resgate da Alma. Eu vou cantar duas músicas, e as duas músicas eu vou ficar só em Lucas capítulo 5. E de uma maneira quase que de trás para frente, eu vou começar com o final de Lucas 5, aí vou pular para o meio, voltar para um pouquinho antes do final, e depois vou lá para o começo. É como se descrevesse como funciona o resgate de uma alma, cara. Lucas capítulo 5, ele, não no começo, tá, do capítulo, a gente vai do final para o início. Tem a história são 4 encontros de Jesus, tá, nesse texto. Texto bem gostoso de ler, fácil pra caramba, não tem nem muito o que interpretar, é o que está escrito ali. E um dia lendo me veio essa reflexão de construção de como funciona um resgate de uma alma. E se você olhar para a sua vida, você vai encontrar esses aspectos do resgate de uma alma. Porque não tem para onde correr. O primeiro encontro, mais uma vez, tá? Não é do começo do capítulo para o final, é do final para trás. Mas o primeiro encontro, que é o final do capítulo, Jesus ele se encontra com um cara chamado Levi. Esse Levi era um cobrador de imposto. Provavelmente você sabe, se não saber o que é um cobrador de imposto, eu vou descrever de uma maneira bem simples. O nome já diz, o cobrador de imposto faz o quê? Cobra imposto. Só que o cobrador de imposto, ele
estava extorquindo o seu próprio povo. Então, não tem como eu falar isso de uma maneira mais simples, a não ser usando onde você mora, né? Onde você nasceu. Quem é que nasceu em Palmas mesmo? É cria de Palmas. Corta cabelo em Palmas, compra na mercearia de Palmas. Provavelmente gasta um pouquinho lá na quebrada, no comércio de lá. Que bairro que você mora lá, Serginho? Santo Amaro. Então imagina que o Serginho cria lá de Santo Amaro, de repente o que vem lá do Paraná começa a governar Tocantins, Palmas. Entende que Palmas agora já não tem mais autoridade do estado de Tocantins. Agora quem governa Palmas é o Paraná. E aí eu vou levantar alguns irmãos para cobrar imposto e pagar para mim, que vou destinar ao governo do Paraná. Então eu pego e falo: Serginho, vamos fazer o seguinte, quero que você trabalhe para nós como cobrador de imposto. E eu quero que você cobre imposto da região do Santo Amaro. E aí lá onde ele corta o cabelo, ele começa a ir lá cobrar imposto do cara que é amigo dele, parceiro. Cortava até fiado para ele. Agora ele vai cobrar imposto do cara e ainda vai cobrar mais do que era para cobrar. Que é esse a mais ele coloca no bolso dele. E aí ele vai lá na mercearia, que também já salvou até o gás dele. No domingão ele sem dinheiro, descabelado, macarrão no fogo, acabou o gás. O cara salvou o Serginho, segurou lá. Fez naquela cadernetinha. O Serginho vai lá na mercearia agora e vim cobrar o imposto para o novo governo do Paraná sobre Palmas. É X e eu quero mais um X. E assim, em todo estabelecimento de Santo Amaro, é o Serginho que ia ser o meu cobrador de imposto. Quem é que acha que ele ia ser bem visto na quebrada dele? Quem é que acha que eles iam entender que agora o Serginho se tornou um sem vergonha? Pegue a mão aí quem puder. Agora o Serginho é tido como um pilantra, é isso ou não é? Pode ser que os caras não iam falar para ele, mas ele sair do estabelecimento. Olha, esse que saiu é o safado. Esse é o pilantra que eu já até cortei cabelo fiado, agora vem me extorquir toda semana cobrando imposto. Então ele ia ser bem ou mal visto? Esse era um cobrador de imposto, que cobrava imposto do seu próprio povo para pagar para Roma. Entendeu? Então Jesus, ele tem um encontro com esse cara, que para todo mundo que estava andando com Jesus, esse cara era o quê? Era um pilantra. Imagina os caras que andavam com Jesus, que era pescador. A hora que Jesus tem um encontro com esse cara, os caras comentando aí, esse é o safado que cobrava imposto nosso aí, levava até uns peixes nossos. Agora Jesus vai explicar uma real para esse vagabundo. Aí Jesus pega e fala assim: ô fulano, vem andar com nós. Pô, imagina os camaradas que estavam com Jesus, Pedro, João, os caras ali que já tinham até pagado imposto para esse maluco, pensando assim: ô louco. Aí Jesus está tirando. Chamar esse sem vergonha para andar com nós. Mas na verdade, esse é o começo do resgate de uma alma. Porque aonde o nosso olhar enxerga somente um safado, um pilantra, um nóia, um criminoso, um vagabundo, Jesus enxerga além do estado atual, cara. Porque esse safado, esse sem vergonha, esse rapaz chamado Levi, quem aqui já leu o seguinte, Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Alguém já leu isso? Só para você ter uma ideia, foi esse safado aí que escreveu. Se você leu algo sobre Jesus no Evangelho de Mateus, foi porque esse sem vergonha aí escreveu. O que para aquele povo era só um safado sem vergonha, cobrador de imposto, hipócrita e que extorquia o seu próprio povo, para Jesus era um discípulo que ia escrever algo sobre ele, que se em 2024 algum ser humano quisesse saber um pouquinho sobre Jesus, ia ter que ler o que esse sem vergonha escrevesse, cara. Você está vendo que aonde os olhos daqueles discípulos só viam um cobrador de imposto, um cara cruel, um cara ruim, Jesus via um discípulo, cara. O nome desse cara, cujo a gente conhece agora, é Mateus, o que escreveu o Evangelho de Mateus, cara. Então, muito do que a gente lê sobre Jesus e sabe sobre ele, é porque esse cara escreveu. E esse cara só escreveu porque Jesus olhou para ele e enxergou além do estado atual, cara.
Qual que é o seu estado atual hoje? Ou pelo menos era na sexta ou na quinta. Talvez não era tão bacana. Mas esse projeto, que visa resgatar a alma, e o Evangelho, que é um resgatador de alma, conseguiu fazer alguém olhar para você e enxergar além do seu estado atual. Se quinta-feira a população só via você como um sem vergonha, agora Jesus colocou pessoas que te enxergou como um discípulo, e daqui a algum tempo, se alguém quiser ouvir sobre Jesus, vai ter que ouvir através da sua boca, cara. Então o resgate da alma, ele não começa no batismo, não. Ele começa quando alguém cheio de Jesus, através do Evangelho poderoso que salva todo aquele que crê, consegue enxergar em você além do que você está demonstrando agora, cara. Conseguiu pegar a visão do início do resgate da alma? Então ninguém começa resgatando ninguém pelo final, começa olhando e dizendo: eu enxergo além de um nóia, cara. Eu enxergo além de um criminoso. O Serginho é um exemplo disso. A gente foi lá na penitenciária. Tem o nome da penitenciária lá? CPP, só isso? Aí a gente foi de cela em cela, enxergando o quê? Além do presidiário. Qual que é o bordão para quem está preso? O bordão da população: bandido bom é bandido morto. A partir do momento que a gente vai lá, é a gente enxergando além do que a sociedade está enxergando. Claro que ninguém vai de alegre, romântico, achando que todo mundo quer e vai se recuperar. A gente sabe que infelizmente muitos não querem. Mas mesmo assim, Jesus nos conduz para ir lá e fazer o papel de enxergar além do presidiário. Então Serginho não começou aqui, não começou no batismo, não começou servindo. Ele começou porque alguém enxergou além do estado atual dele, de um preso. Conseguiu entender? Agora a maneira que você vai responder a isso é com você. Você pode desprezar isso. Muitas vezes você reclama: ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, ninguém acredita em mim. Mas quando as pessoas acreditam, qual é a sua resposta? Como é que você se comporta? Como é que você responde a isso? Sabe como é que Levi respondeu? Aceitando o chamado de Jesus. Então o primeiro passo para o resgate da alma é quando alguém olha para nós e enxerga além do estado atual. E o estado atual às vezes é deprimente. É o Elivânia que falou sobre o cara que fazia sei lá quantos dias, né, que não tomava banho. Mesmo assim, o resgate da alma, e é difícil, cara, enxergar além do estado atual quando o nariz reconhecer um barato desse. É difícil, cara, você pegar um cara na calçada, no beco dos tristes, com a perna inchada, 5 dias sem dormir, na droga, na cachaça, na mentira, ou conseguir olhar além do estado atual. Não é fácil, cara, é romântico, é bonito, é filosófico falar assim, cara. É bacana. É algo assim: ah, que legal. Não é nada legal, o barato é louco. Você olhar para alguém destruído e ter fé para falar: eu enxergo além do que esse cara está apresentando hoje e agora. Então o resgate da alma começa assim. O segundo encontro é de Jesus e um leproso. Também está em Lucas 5, tá? Tudo lá. Um leproso. Hoje tem uma doença que a gente não chama mais de lepra, mas ela é semelhante à lepra, que chama hanseníase. Já ouviu falar? Já conversou com alguém que tem isso, cara? É cruel. E as pessoas, quando o estado não é tão grave, elas não falam, por conta do preconceito. Agora você imagina lá atrás um leproso que logo de cara, quando ele tem essa doença, ele era jogado para longe da sua família, para longe dos seus, para um lugar específico para leproso, para longe. Então eram pessoas que não tinham abraço, toque, relacionamento com ninguém. Então imagine que esse leproso vai até Jesus. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser,
o senhor pode me curar. Primeiro, não foi fácil para esse leproso chegar ali, porque ele não vivia em comunidade. Ele teve que sair de onde ele estava para ir ter um encontro com Jesus, e para isso ele teve que estar perto de pessoas. Era uma doença que deformava a pessoa, tinha um cheiro muito forte. As pessoas reconheciam quando o leproso estava perto, principalmente pelo cheiro. E aí ele chega próximo a Jesus, ele foi ultrapassando qualquer barreira, da discriminação, do medo, da vergonha. Ele queria transformação. E quando ele chega próximo de Jesus, ele diz: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Aí a palavra diz que Jesus faz o quê? Jesus encosta nele, toca. E aí depois que ele toca, ele diz: eu quero. E esse homem é curado. Mas assim, Jesus podia ter curado esse cara sem tocar nele, não podia? Ou não? Ou Jesus tem um negócio que ele tem que relar, se não relar não vai. Porque existe super-herói, não existe? Que super-herói tem, cada um tem um poder, né? O Homem-Aranha tem o barato da aranha, da teia. Então o Homem-Aranha não voa. Se ele quiser meter o louco de voar, ele vai cair, não é? Ele vai ter que, não sei por onde que é o barato, ele tem. O super-homem já não tem a teia, ele coloca a cueca lá em cima da calça, amarra uma toalha no pescoço e vai. O Batman, eu não sei o que o Batman tem de poder, acho que ele não tem dinheiro. O Batman tem dinheiro, superpoder. Inclusive nós todos aqui não temos esse poder, né? Mas quem sabe, né? Chegar. Tem, quem mais? O Hulk. O Hulk fica verde, grandão, pá. Mas cada um tem um poder. Jesus não é aquele cara, eu tenho que relar, senão não acontece. Não, Jesus podia subiar, fazer assim, falar, pronto. Qual a diferença de Jesus tocar um cego e tocar um leproso? O cego podia viver em comunidade, cara. O cego, muitas vezes, tinha o toque de pessoas que levavam ele para algum lugar, direcionavam. E o leproso? O leproso, ninguém se relacionava com ele. Então, para quem um toque fazia mais diferença? Para aquele que não é abraçado, para aquele que ninguém rela, para aquele que ninguém encosta. Eu lembro na época do Covid, isso ficou marcado na minha mente. E quando eu posso falar, eu falo sobre isso, que a minha pergunta para os moradores de rua, ela é: mano, como é que está o Covid aqui? E um falou assim: que Covid, malandro? A gente não pega Covid, ninguém rela em nós. E para pegar Covid precisa de contato. E nós não temos contato. É como se fossem os leprosos. Aqui eu não estou descartando também a escolha, tá? Se não todos, a maioria esmagadora está na rua porque fez uma escolha. E em nome de uma liberdade. Muitas vezes não querem nem um albergue. Muitas vezes não querem, porque existem regras, e liberdade, ela vai colocar a gente no lugar de que tem regra. E a escravidão, ela é enganosa. Ela faz parecer que eu sou livre, mas eu estou num lugar que tem me puxado cada vez para mais para baixo. E aí, o leproso é alguém que não recebe um abraço. E aí Jesus toca nele. Vamos lá, a gente está falando de uma caminhada do resgate de uma alma. Primeiro lugar, para eu resgatar alguém, eu tenho que olhar para alguém e enxergar o quê? Além do estado atual. Beleza, mas isso é só um pedaço do caminho. Porque não faz sentido eu chegar e olhar para o mano ali e falar: ó, eu enxergo além do estado atual. Glória a Deus, Deus abençoe, tchau. Aí eu deixei o cara falando também. A segunda parte do processo é: eu olhei, enxerguei além do estado atual, agora eu faço o quê? Abraço, cara. Agora é o toque. É isso que o resgate da alma faz. Ele olha além do estado atual, mas se você está sentado aí é porque te abraçaram, cara. Não faz sentido só olhar. Olhou, enxergou que nem a família de vocês talvez estava vendo mais, viu, cara? Muitas vezes nem você conseguia mais acreditar em você e olhar além do seu estado atual. Muitas vezes você não se abraçaria, cara.
Eu não sei qual é o estado atual de alguns aqui, mas se eu fizer uma pergunta, quem gostaria que sua filha casasse com alguém igual a você? Ou pelo menos igual você estava? É o desejo de marido para sua filha que você tem? Alguém que fez as suas escolhas, tomou as suas decisões, está vivendo como... Não? Então, você está entendendo que nem você queria um genro como você. O resgate da alma conseguiu olhar além do estado atual e te abraçou, cara. Agora, mais uma vez eu vou te perguntar, qual é a sua resposta para isso? Como é que você tem respondido quando Jesus levanta pessoas para acreditar em você? Porque depois também não vai dar para dar uma de coitado. Mas mais nada. É o Senhor enviando pessoas, é o Senhor operando na sua vida, através de gente. E aí tem a sua resposta, porque o Evangelho, ela é a mensagem, mas o Evangelho exige uma resposta de quem o escuta. Jesus é o Salvador, a sua resposta é, eu creio, ou é, eu não creio. Está entendendo que existe uma resposta. Então o primeiro passo do resgate da alma é alguém olhar para mim e enxergar além do que eu estou hoje. E isso qualquer pessoa, cara. No meu processo de conversão, alguém olhou para mim e viu além do estado atual. Depois, me abraçaram, como estão te abraçando. Mas, vamos continuar. Tem uma terceira história em Lucas 5. E nessa terceira história, é de um cara que tinha um paralítico, que tinha amigos. E Jesus estava na quebrada desses caras. Dos amigos, o paralítico. Estava numa casa. Jesus já, com a fama dele de um cara que curava, os amigos decidem levar esse paralítico até a presença de Jesus. Para quê? Para que Jesus pudesse fazer um milagre e esse paralítico andasse. Primeiro ponto, esse cara tinha amigos, cara. Eu queria, não é o que eu me propus a falar, mas eu queria abrir um pouquinho parênteses aqui para dizer, cara, você tem amigo. O fato é que muitas vezes você escolheu os inimigos para estar junto de você. Inimigo no sentido de, você preferiu aqueles que te levaram para o caminho que você parou. E você ignorou os amigos porque na sua cabeça os que eram amigos mesmo era chato. Eram os careta. Eram os que não passavam pano porque você gostava de fazer. Então não é que a gente não tem amigo. É que a gente escolheu errado. E por escolher errado, a gente acaba achando que não tem mais amigo nessa vida. Mas não tem porque você escolheu andar com quem te afundou. E também não te afundou porque você é um coitado, não, porque você também quis. Você também foi dizendo sim. Você respondeu para aquilo que essas pessoas fizeram. Então eu queria abrir um parênteses para você confiar em pessoas. Existem pessoas que podem ser amigos, cara. Então esse cara tinha amigos. E quando esses caras foram levar esse paralítico até Jesus, ao chegar lá, não dava para ter um encontro com Jesus, pelo tanto de pessoa que tinha na casa. Se esses caras, imagina que o pessoal está levando um amigo paralítico para ser curado por Jesus. Quando eles chegam próximo à casa, eles olham, vem aquela multidão, não dá para entrar na casa, eles podiam falar assim para o amigo paralítico, ó irmão, a gente fez o que deu, mas agora vai ter que deixar para uma próxima. Ainda assim, eles seriam bons amigos, cara, porque eles fizeram o que era possível. E muitas vezes dá para fazer só o que é possível, cara. Eles fizeram o que deu, com aquilo que dava, no momento que deu, no tempo que deu, até onde deu. Só que aí eles tiveram uma ideia. E falou pro carinho, ó, aonde deu para chegar na maneira normal foi até aqui, mano. Agora, se você tiver coragem, nós temos uma ideia aqui de colocar você na cara do gol, na frente de Jesus, e ele poder atender esse seu pedido aí e andar. Só que você vai ter que ir com nós por cima. A gente vai subir por cima da casa, vai amarrar você e descer você, cara. Pô, esse cara não tinha nada a perder, irmão. Ele pensou, se eu cair de lá, eu vou ficar o quê? Paralítico? O problema é vocês cair de lá. Eu já estou no prejuízo, malandro. Vocês querem subir, nós estamos juntos. Então demorou. Os amigos foram lá, subiram,
Imagina, né, cara? Parece que é simples, mas tem que subir na casa de alguém, tirar as telhas. Se alguém tirando telha da sua casa, você ia fazer o quê? Você falou, ô malandro, tá louco? Os caras é altas fitas, que a gente não para pensar, acha que tudo é mamão, acha que tudo assim. Ó. Não, barato é uma missão, cara. Mas ser amigo é isso. Ser amigo muitas vezes é missão. É alguém de ligar de madrugada e falar, irmão, mas custa, tem um preço, a amizade tem um preço. Ser amigo tem um preço. Fazer um favor para alguém tem um preço. Ajudar alguém tem um preço. Que você nunca se esqueça disso, cara. Alguém já olhou para você, além do seu estado atual, te abraçaram, mas vai chegar a sua vez de ser amigo. Não esqueça que para ser amigo custa, hein? Custou para alguém que você está sentado aí, cara. Lembra disso, valoriza isso. Então os amigos subiram e desceu esse cara, na frente de Jesus. Eu imagino, esse cara chegou na frente de Jesus, só esperando Jesus falar agora. Para o cego ele fez enxergar, o coxo ele fez andar, o leproso ele curou, agora é minha vez dele falar para mim andar, eu vou sair correndo, cara. Jesus olha para esse paralítico e diz, paralítico assim, ó, vamos que eu esperei a vida toda por isso, essa é a hora, vai. Jesus diz, os seus pecados estão perdoados, ele deve estar pensando, aí tá de chapéu. Eu estou preocupado com o pecado, não, eu quero andar, malandro. Eu quero correr, jogar bola. Eu quero meter o louco na quebrada, eu nunca andei, eu não sei como é que é essa fita. Eu quero minhas perninhas boas, negócio de pecado. Aí, não sei se você conhece a história, o pessoal que estava ali. Quem esse cara pensa que é para perdoar pecado? E aí Jesus, poderoso como disse, para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Vocês acham que era mais fácil eu dizer o quê? Seus pecados estão perdoados ou levante e anda? O que você acha que era mais fácil ele dizer? Os seus pecados estão perdoados. É mais fácil Jesus dizer isso ou dizer levante e anda? Para Jesus falar que os pecados são perdoados não é fácil, cara. Porque para ele poder perdoar pecado, ele teve que enfrentar a cruz do Calvário, cara. E não é fácil. Para fazer alguém andar é um milagre, é poder, e ele poderia dizer levanta e anda. Mas para dizer os seus pecados estão perdoados, ele teve que enfrentar a cruz do Calvário, cara. Então era muito mais fácil dizer levanta e anda. Mas Jesus ele está preocupado muito mais para onde a gente vai depois daqui do que como a gente vai caminhar aqui, cara. Então primeiro ele se importou com a alma. Primeiro Jesus estava a fim de resgatar a alma antes de resgatar as pernas dele, cara. E aí depois que ele resgatou a alma das profundezas do inferno, aí ele diz, agora levanta e anda. Se sair correndo emocionado e bater a cabeça e morrer, vai para o céu. Porque eu primeiro me preocupei com aquilo que é principal, que é a sua alma, cara. Então, Jesus curou aquele cara. Mas por que Jesus curou aquele cara? Por que você acha que vou esperar alguém tentar responder? Tentar não, conseguir responder. Espera aí, vamos lá? Não entendi. A fé. Mas teve a fé dos amigos, mas teve mais uma coisa dos amigos. O que os amigos fizeram? Levaram. Levou alguém até a presença de quem? De Jesus. Isso se chama discipulado. A igreja chama isso de discipulado. Porque não adianta nada eu enxergar além do estado atual, abraçar e não apresentar esse cara para Jesus. E como é que a gente apresenta? Através da palavra, através da comunhão, através da igreja, através do discipulado. Então não tem para onde correr, cara. O resgate de uma alma, ele começa quando eu olho para alguém que ninguém acredita, nem a própria pessoa mais acredita, e eu consigo enxergar além do estado atual. Aí quando eu olho e enxergo além do estado atual, eu falo, irmão, vem cá, deixa eu te abraçar. Aí, depois de abraçar, agora chegou a minha hora de ser o amigo que vai levar ele até a presença de Jesus, através de uma caminhada, de um discipulado, e tem um custo, porque é dia após dia ligando, é trocando ideia, é caminhando, é buscando, é levando no culto, é lendo a
a Bíblia junto, é orando, é chorando. O discipulado é levar alguém até a presença de Jesus, para que Jesus possa fazer um milagre na vida desse cara, mano. Conseguiu pegar a visão de como é o processo do resgate da alma? E eu não estou dizendo do processo do resgate da alma como projeto, mas como um resgate da alma de Jesus resgatando alguém das profundezas do inferno e trazendo para a luz. Começa quando pessoas olham para alguém, enxergam além do estado atual, depois abraça esse alguém e agora vai levar esse alguém para a presença de Jesus, cara. E aí Jesus faz o milagre da transformação. E aí acabou, porque agora você foi transformado. Quando você é transformado, acabou, porque é o que você queria. É o que eu queria, é o que o Bruno queria, é o que o resgate da alma queria. Tirar você lá do beco dos tristes, enxergar o que ninguém conseguiu enxergar, te abraçar, te levar até Jesus, para que você fosse transformado. E você fosse uma nova criatura. Aí você foi batizado, acabou. Foi apresentado até Jesus, e Ele transformou a sua vida. Então o Evangelho foi anunciado a você. Você ouviu o Evangelho? Aí o Evangelho que é anunciado a mim, a nós, ele começa a ser em mim, ele começa a ter efeito em mim. Aí acabou, estou transformado, casei, estou bem, estou trabalhando, sou crente, de casa para o trabalho, de casa para a igreja, da igreja para o trabalho não, né? Também dá, né? Depende do horário que o cara trabalha. Aí acabou. Até aqui sua alma foi resgatada, mas não acabou. Aí tem a quarta história de Lucas 5. Na quarta história, depois a gente vai se aprofundar mais nessa quarta, que como eu disse a gente vai ficar só em Lucas 5. A quarta história é Jesus dando uma missão a um pescador. E esse pescador recebe a missão de não ser mais um pescador de peixe, agora ele vai ser um pescador de homem. E o que é isso? É o quarto passo do resgate da alma. Porque eu fui transformado. Fui transformado porque acreditaram em mim. Enxergaram além do nóia, do safado, do sem vergonha, do bandido, do criminoso, do mentiroso, do mau pai, do mau marido, do mau filho. Enxergaram além disso. Nem a mãe acreditava mais, a mulher não acreditava mais, os filhos não queriam nem mais perto, tinha nojo do que o pai se transformou. Acreditaram, olharam além do que se apresentava, abraçaram você e te levaram até Cristo. E agora que você foi transformado, você acha que para ficar sentado sem fazer nada? Não, agora você vai receber uma missão, que é virar o quê? Pescador de homem, ou seja, fazer o mesmo que fizeram com você, cara. Aqui tem o Serginho, quem mais já passou aqui pelo resgate da alma e agora está servindo? Olha lá, tem um irmão, tem um monte de cara que chegou aqui desacreditado por todo mundo e só o resgate da alma conseguiu enxergar além do estado atual. Resgate da alma abraçou, e muitos abraçou até por anos, que o cara vem, dá uma fraquejada, e o resgate da alma acreditando. E posso te garantir que às vezes acredita até desacreditando. Faz parte, somos ser humano, cara. A gente não acredita assim, ó. Será, cara? Faz parte. Muitas vezes eu olhei, será que o Tiagão vai mesmo? Será que vai permanecer mais um ano? Será que vai continuar firme? Então o resgate da alma fez por esses caras, como um projeto que Deus colocou no caminho deles, para acreditarem neles, abraçar esses caras e levar esses caras até a Jesus. E qual que é a cara desses caras agora? Estão aqui. Porque aquilo que aconteceu neles e com eles não parou. Esse é o processo de um resgate de uma alma. Começa em mim, vai acontecendo em mim, mas o final é que agora ele vai acontecer através da minha vida. Então vocês estão no processo. Talvez uns aqui são aquele que alguém acreditou em você, abraçou você e agora está no processo de ser levado até Jesus. Mas aquilo que está começando esse final de semana na sua vida, nós temos convicção que para alguns não vai ser o final. No ano que vem, alguns de vocês que hoje estão sentados aqui, estão recebendo, tendo cuidado, abraço, vão estar aqui servindo, cara. Nem que seja levando um copo de água, arrumando as cadeiras, perguntando: o que você quer que eu faça, Bruno? Eu quero externar minha gratidão servindo no resgate da alma.
Então pegaram a visão do processo. Alguém olhou para você, acreditou em você, alguém abraçou você, e alguém está encaminhando você até Cristo, para depois que acontecer em você, acontecer através de você. E aí, quando eu falei do Serginho, e eu estava direcionando o que eu ia falar exclusivamente sobre isso, eu lembrei que não era para a gente fazer o que tinha, como foi feito na cadeia de Palmas, era só para ter cantado uma música, e o Senhor direcionou a gente a olhar no olho de cada um, eu não sei nem quantos caras que tinham lá, naquela galeria, mas se não me engano eram 16 celas lá, 16? 28, não sei quantos tinham em cada cela, tinha mais 10, uma média de 10? 10? Então pega 280 caras, para ter um testemunho. Vai falar, poxa, é pouco. Pouco porque não é o seu parente esse um. Pouco porque não é o seu filho. Pouco porque não é o marido da minha filha. Pouco para quem não está nem aí com nem nada. Mas para nós é uma alma, cara. É alguém que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. É alguém que foi alcançado pelo Evangelho. É uma alma que foi salva e resgatada, cara. E, pela graça do Senhor, tem perseverado e continuado. Olhei na bola dos olhos de cada ladrão. Ladrão, modo de falar, a gente sabe que nem todos roubaram, né? Cada um tem o seu crime específico. E aquele dia eu disse que mesmo naquele lugar ainda havia uma chance de final feliz. Pode ser que tenha outros, mas o que a gente sabe é o Serginho, por estar convicto nessa caminhada. E a mesma fala que eu disse lá, eu vou dizer para vocês. Se Deus colocou alguém para enxergar além do seu estado atual, te abraçar e te levar até a presença de Jesus Cristo, é porque ainda há uma chance de final feliz para vocês. Cara, eu estava assistindo o filme Carandiru. Eu tinha assisti várias vezes. Alguém aqui assistiu? Tem um careca do bigodinho, não tem? Que ele começa, acho que tá um gatinho, né? E ele é um assassino. E um dia ele não consegue matar um cara, lembra disso? Eu acho que é o Wagner Moura, né? Que é o ator lá que... Esqueci o nome do personagem. Sei que ele mata um amigo, que é praticamente o irmão dele. Acho que por causa da droga ali e tal, ele mata o cara, aí o pessoal da cadeia vai matar esse cara. Quando chega a vez desse cara, ele não consegue matar. Lembra disso? Eu não lembro o apelido desse cara. Peixeira, acho que era. É, Peixeira? Aí ele vai até o doutor Drauzio Varela e faz uma pergunta. Você lembra a pergunta que ele fez, cara? Ele pergunta se culpa tem cura, cara. Culpa tem remédio, não é isso que ele pergunta? Alguém lembra a resposta do doutor para ele? A resposta é: se tivesse, todo mundo ia querer. É forte isso, cara. Porque a culpa castiga, irmão. Mas o fato é que ela tem cura, irmão. O fato é que ela tem remédio. E o nome desse remédio é Jesus, cara. E o cara tomado por um sentimento de culpa por um monte de coisa, cara. Às vezes você tem culpa que carrega de ter escolhido o que escolheu para viver. Por ter escolhido isso vem mais culpa, que por escolher a droga abandonei a família. Aí tem a culpa da escolha, tem a culpa do abandono. Aí as consequências estão te levando lá para baixo. Você chegou aqui no resgate da alma, talvez no seu pior momento. Alguém está sentado aí em um momento difícil ou não? Pode erguer a mão, quem quiser, né? Claro, não vou oprimir ninguém, porque é um momento difícil. Eu vou falar, lembra que eu falei que eu não ia fugir de Lucas 5? Eu só não me aprofundei no último. Só peguei a passagem que Jesus disse que ele vai se transformar num pescador de homem. O texto começa dizendo assim, ó: e Jesus estava sendo cercado pela multidão.
Então, cercado por uma multidão que queria ouvir uma palavra. Aí, ele está na beira do lago, Genezaré é o nome, e ele vê 2 barcos na beira. Ele entra em um desses barcos, pede para o dono, que a palavra vai dizer Simão, um dos donos do barco. Jesus diz para ele afastar o barco, afastar para ele ficar na posição que conseguia atender a multidão, olhar, enxergar, que a voz dele alcançasse todo mundo. Simão faz o quê? Afasta o barco. A palavra vai dizer que depois da palavra, Jesus olha para Simão e diz, não, deixa eu voltar um pouco. Então Jesus encontra esses pescadores lavando as redes, e aí diz para ele afastar o barco. No final da pregação, Jesus fala para o dono do barco, Simão, agora lança a rede. A pescaria daquela noite tinha sido horrível, não tinha pegado nada. Simão vai responder para Jesus, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está pedindo, a gente vai lançar a rede. Simão vai lá, lança a rede, começa a pegar peixe. Era muito peixe, chama outro barco, porque no barco dele já não cabia tanto peixe. Aí o outro barco também vai enchendo de peixe, os 2 barcos quase afundam. Simão se ajoelha diante de Jesus e diz, eu sou um pecador, se afasta de mim. E aí Jesus vem com a palavra que a gente compartilhou agora há pouco, e diz o que para Simão? Agora você vai ser um pescador de homens. Então vamos lá. O que Simão tinha feito a noite inteira? Tentado pescar. Eu não entendo muito de pescaria, mas eu acredito que ele deixava o Tom, ele pode me orientar. Então é pescador. A rede era colocada, eu acho que no começo da noite, e ela fica lá por um tempo. Tem esse tipo, tem um de tarrafa, mas acredito que não é desse jeito, de jogar e tirar, jogar e tirar. Acho que eles armavam umas redes, que acho que é outro modelo de pescaria, e quando eles puxaram não tinha nada. Uma pescaria foi boa ou ruim? Ruim. A vida de vocês está boa ou ruim agora, nesse momento? Não, nesse momento que eu digo, não porque você está no resgate da alma, mas na sua cabeça, na sua mente, escolhas, família, como é que está? Está boa a sua vida? Eu estou falando agora não, como é que está aqui, não sei, lá fora, como é que está? Você tem problema nenhum, está tudo bem, tudo empregado, toda a família em dia, é assim que eu estou falando. Porque assim, falar de homem para homem, eu vou falar da minha, não está maravilhosa. Mas se a sua está, glória a Deus por essa visão. A sua vida está 100%, está boa? É uma vida assim que qualquer um queria estar no seu lugar? Mas por que então como é que está maravilhosa? A gente tem que ser homem e dizer, está boa ou está ruim? A pescaria foi boa ou ruim? É fato, pegou nada, tá bom? Mas hoje, eu queria te orientar a nem falar que está boa e nem ruim. A falar assim, eu não sei. Eu sei que Deus é bom. Porque na verdade mesmo nós não sabemos, cara. A pescaria foi boa ou ruim? Horrível, pegou nenhum peixe. E o cara vive disso. É uma coisa, você abre uma loja, uma semana não vendeu nada, foi boa ou ruim a semana? Mas aí a gente podia mudar. Ao invés de dizer foi ruim ou foi boa, a gente vai falar assim, não sei, cara, mas eu sei que Deus é bom. Porque a única coisa que a gente tem convicção é essa. Então a pescaria foi ruim, não foi? E aí Pedro está fazendo o que depois de uma pescaria ruim? Lavando a rede. Isso demonstra que ele é o quê? Depois de uma pesca ruim, o cara está cuidando da rede, que não deu nenhum peixe para ele. Isso demonstra o quê? Que ele é um cara zeloso, cara. Ele cuida do que ele tem. Aqui nós vamos pontuar 4 características para alguém que quer ser transformado por Jesus. Porque ter um encontro com Jesus é uma coisa, ser transformado por Ele é outra.
Tanto que tem pessoas que dizem, cara, eu lembro que eu tive um encontro com Jesus junto com o seu Zé, junto com o João, só que o cara não está firme, cara. Agora vamos ver se esse cara teve 4 características para ser transformado. Primeiro, zeloso. Você se considera alguém zeloso, cara? Alguém que cuida do pouco que tem? E eu não estou dizendo só de coisas, não. Você cuidou da sua vida para começo de conversa? Era um cara zeloso? Cuidou de quem Deus confiou a você? Foi zeloso com a família, com os filhos, com a esposa, com a mãe? Agora é zeloso com o talento, com a capacidade de trabalhar, com a disposição, com as oportunidades. Foi zeloso no trabalho, acordava na hora, chegava no horário, era dedicado. Porque muitas vezes você não é zeloso, fica naquele discurso, mas eu trabalhei, e o outro que acabou tendo a vaga, que era para mim. Você continua, cara. Gálatas 6 vai dizer, não se cansem de fazer o bem. Quando Deus usa o apóstolo Paulo para escrever, não se cansem, é porque cansa, cara. Fazer o bem cansa. Enche o saco às vezes, porque a gente quer fazer o bem, eu ouvi muito obrigado, e quer receber abraço, e quer receber elogio, aí ninguém fala nada, e o pessoal só reclama, e eu fazendo o bem, o Senhor vai dizer para você assim, não se canse de ser zeloso, não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque na hora certa você vai colher o fruto, cara. Então Pedro teve a pior pescaria, talvez da vida dele, e ele estava sendo zeloso com a ferramenta de trabalho dele. A vida não foi generosa com Pedro, mas Pedro estava sendo zeloso com a vida, cara. Então a primeira característica que alguém tem que ter, cara, para ser transformado com Jesus é ser zeloso. Porque se eu não sou zeloso, a oportunidade vem e eu não cuido. Estou sendo zeloso com o resgate da alma. Estou sendo zeloso com essa oportunidade, cara. Zeloso com as palavras, eu estou prestando atenção em cada palavra. Eu vou ser forte aqui, cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não aguenta 1 hora sem beber água aqui, você está fraco. Nunca fui no velório de alguém que morreu no culto porque estava com sede. Ninguém morreu porque ficou 1 hora sem beber água não, compadre. Agora, se você não aguenta 1 hora sem beber água, ou sua bexiga também não vai explodir se ficar 1 hora sem ir no banheiro, não. Agora, se eu estou no beco dos tristes, alguém acredita em mim, alguém me abraça, me coloca nesse lugar aqui, 1 hora sem beber água e no banheiro é pouco, eu vou ser zeloso com a oportunidade, irmão. Mas você não sabe, eu não sei de nada, quem sabe é sempre nós, todo mundo sabe tudo e ninguém aqui em cima sabe de nada, mas se você não é zeloso com uma oportunidade dessa aqui, vai ser difícil você entender o que é, qual é o zelo que o Senhor está tendo com a minha vida para eu responder sendo zeloso de volta. Um monte de cara no beco dos tristes queria estar sentado no seu lugar, cara. Primeira pergunta, primeira característica de alguém que quer ser transformado por Jesus. Eu sou zeloso, cara. Então você vai olhar para alguém que teve um encontro no resgate da alma e está firme até hoje, zeloso com a oportunidade. E aqueles que vieram em 10 resgates da alma e está abandonado no beco dos tristes de volta, não tinha zelo nem pelo momento que o Senhor trouxe para cá. Não zelava com prato de comida, não zelava para onde estava dormindo, não zelava com o busão, não zelava pela pregação, não zelava pelos presentes que eles dão aqui no correio. Zelo. A vida não foi generosa com Pedro aquela noite, e ele estava sendo zeloso com aquilo que ele tinha, cara. A pregação foi ruim, mas Pedro estava lá, lavando as redes. E aí quem aparece? Jesus. Depois de uma pescaria horrível, ele tem um encontro com Jesus. E aí Jesus pede o que para Pedro? O barco emprestado. Pô, mano, o cara não pegou nada. O cara vai ter que chegar em casa, olhar para a cara da mulher dele e falar, hoje eu não trouxe nem o do café. A mulher olhando para as 2 mãos de Pedro, querendo chegar, onde é que está a sacola de pão? E Pedro ia ter que chegar e encarar a mulher sem nem uma sacola de pão. Aí vem um cara, barbudão, cabeludo, que está pregando para todo mundo, vai pedir o meu barco emprestado. Eu vou falar, o senhor está tirando, está cuidando nem da minha vida, vou emprestar o barco para o senhor. Faz sentido ou não? Quando você está mal e alguém quer alguma coisa, você não fica meio assim, pô, cara, estou cuidando nem da minha vida, como é que eu vou ajudar esse cara? Não interessa. Pedro teve a pior pescaria da vida dele. Quando Jesus pediu o barco, pediu para afastar o barco, ele foi generoso, cara. Generoso não tendo nada, generoso tendo pouco, generoso no dia difícil, ser generoso tendo muito, ser generoso quando está tudo bem, é muito fácil. Agora Pedro foi generoso na miséria.
Segunda característica de alguém que quer ser transformado por Jesus, cara: generosidade. Você é generoso, irmão? Generoso na dificuldade, generoso não tendo nada, generoso no beco dos tristes, generoso tendo aquilo que era só para você e ter que olhar para três e falar: não, é para mais gente. Generoso abrindo mão do seu direito para abençoar pessoas. Para acontecer o resgate da alma é através de generosidade, cara. Generosidade de pessoas que estão dando dinheiro. Olha o exemplo, agora eu vou ser mais pesado agora. Olha o exemplo de falta de zelo. Não pode acontecer um barulho lá atrás que você começou a olhar lá para trás. Sabe por que isso acontece? Porque você está numa guerra espiritual e acha que é brincadeira. É a sua carne lutando contra o espírito contra a carne. Cai uma cadeira lá atrás, a sua carne diz: ô maluco, olha para trás, não presta atenção no que estão pregando não, porque seu espírito não quer ser envergonhado, não quer ser fortalecido, sua carne, quer dizer, não quer ser envergonhado. Então acontece um barulho lá atrás, jogar essa garrafa aqui, todo mundo olha lá para trás. Se você faz parte de todo mundo que olha, é porque a sua carne está vencendo mais uma vez. Agora, se você é aquele que consegue ficar focado naquilo que o Senhor quer transmitir para você, é porque o seu espírito está vencendo essa guerra, cara, essa manhã. Mas se você não consegue vencer uma hora em uma ministração, lá fora você vai perder fácil, porque lá fora não é um barulho, não é alguém dando água, não é alguém passeando, se cumprimentando lá atrás, não. Lá fora é uma mulher pelada, lá fora é dinheiro, lá fora é droga, lá fora são oportunidades que sua carne vai gritar e você vai sair correndo para abraçar a ideia. Falta de zelo com as oportunidades vai fazer você não ser zeloso com aquilo que é o bem mais precioso que você tem hoje, que é a sua vida. Mas vamos lá, generosidade. Agora a minha pergunta é: a pescaria foi boa ou ruim? E se ela tivesse sido boa, você acha que Pedro ia estar ali emprestando o barco para Jesus? Mas por que não? Vamos supor que ele tinha pegado tudo aquela noite. O que ele ia ter que fazer com o peixe que ele pescou? Dá para ele ficar moscando lá com o peixe debaixo do sol? O que ia acontecer? Tinha geladeira naquela época? Ele ia ter que limpar, lavar, cortar e fazer o quê? E fazer o que depois? Vender. E aí Jesus está lá pedindo barco. Você acha que ele ia poder ficar lá? Se tivesse dado tudo certo aquela noite, cara, provavelmente Pedro não tinha sido generoso. Ele ia falar: me desculpa, mas eu não vou poder emprestar o barco. Não, eu tenho mal o que fazer. Eu tenho um monte de peixe para limpar. Eu tenho uma rapaziada que trabalha para mim. Eu não tenho como conservar esse peixe aqui, e eu tenho que vender porque eu preciso de dinheiro. Tem um sem vergonha aí que o senhor está ligado quem é, que você vai encontrar ele mais para frente, que ele está na minha bota, que eu tenho que pagar um imposto para esse safado, então eu não vou poder ser generoso. É por isso que eu digo que a gente não sabe se é bom ou ruim o que aconteceu. A gente só sabe uma coisa, que Deus é bom, cara. Porque se tivesse dado tudo certo, provavelmente ele não tinha tido esse encontro maravilhoso com Jesus, cara. Mas como deu tudo errado, ele foi generoso. Não tem nada para fazer mesmo, usa o barco aí, pô. Afastou, ouviu a pregação. Aí no final da pregação, Jesus diz o que para ele? Lance a rede. Mas foi que hora da pregação Jesus disse? No começo, no meio ou no final? No final. E para Jesus poder falar no final, quer dizer que Pedro ficou até que hora ouvindo? Até o final. Então também outra característica, além de zeloso, generoso, ele foi o quê? Paciente, cara. Tá fácil ser paciente no momento de luta, cara? É fácil esperar o tempo? É igual no hospital tomando soro, parece que o soro parou de pingar, não é? Aí você chama a enfermeira e fala: mulher, que parou aqui, dá para acelerar aqui o barato? Porque chega uma hora que o soro parece que volta. Você está olhando, ele está voltando para dentro, assim, ó, da casinha, do bagulhozinho lá. Porque quando a situação está ruim, parece que o tempo demora mais para passar, cara. Parece que o dia tem 37 horas. Está fácil ser paciente? Está fácil esperar a família voltar a acreditar em você? Mas uma característica de quem que foi transformado por Jesus, é que esse alguém foi paciente. Muitos que saíram da droga tiveram que ser pacientes durante 9 meses, cara.
Porque no primeiro dia que pisou numa casa de recuperação, ele já queria ir embora. Já deu saudade da família. O cara ficava um mês na rua sem ver o filho, irmão. Só pedra velha na boca. E agora um dia longe da família bateu saudade no rapazão. Passou igual um rolo compressor em cima de todo mundo na família. E agora 2 dias quer pular o muro de saudade. Agora o amor entrou no coração do rapaz. A saudade não é bem da família, a saudade é quando tinha carne, saudade dos melões, saudade das verduras, saudade da cebola e do alho, ou seja, saudade da escravidão do crack, do álcool. Agora que está na liberdade, está com saudade de quando era escravo. Falta de paciência faz o cara pular o muro quando era para ficar. Falta de paciência faz o cara dizer não quando era para dizer sim, faz dizer sim quando era para dizer não. Falta de paciência vai fazer com que você não seja transformado por Jesus. Pedro teve a pior pescaria, ele estava pensando como é que eu vou enfrentar minha mulher em casa, sendo que eu não tenho uma sacola de pão para chegar. E mesmo assim ele foi paciente e ouviu a pregação até o final, cara. Você pode ver, você tem essas características aí, cara? Se não tem, é por isso que está onde está. Não é porque eu ou porque alguém é melhor do que você. É porque uma vez que teve um encontro com Jesus, o que me restou foi ser zeloso com a oportunidade, foi ser generoso e foi ser paciente, ouvir o que o Senhor tinha para falar através de pessoas para a minha vida, cara. E aí eu tive que ser paciente, agora vai demorar para recuperar tudo aquilo que eu fiz questão de destruir, até alguém acreditar em mim, até alguém confiar em mim, até resgatar aquilo que eu destruí, até restaurar aquilo que eu destruí, até reconstruir aquilo que eu destruí. Agora exige paciência, cara. E sabe uma coisa que eu aprendi? É o que separa o homem de uma criança, paciência. Criança é aquela que se não recebe o doce, chora, grita, esperneia. Nós não somos mais criança não, maluco. Pelo menos não temos mais idade para ser, né? Então a idade e a postura deviam andar na mesma frase. Se você não é mais menino, que você faça o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13. Agora que eu não sou mais menino, eu deixei as coisas de menino para trás e vou agir como homem, cara. E o homem é alguém paciente, que ele está vivendo a dor e ele sabe, cara, essa aqui eu tenho que respeitar o tempo. Isso aqui eu vou ter que chorar, cara. Estão me xingando, mas eu mereci, cara. Estão duvidando de mim, mas eu fiz por onde? Eu estou colhendo um fruto de uma semente ruim que eu plantei lá atrás. Faz parte do processo. Paciência. Mas se a pescaria tivesse sido boa, Pedro tinha ficado até o final da pregação? Mais uma vez não, ele tinha peixe para vender, camarada. Então, trazendo para aquela dinâmica, que a gente não sabe se é bom ou se é ruim. A pescaria foi boa ou foi ruim? Não sei, cara. Eu sei que Deus é bom, porque realmente ela foi ruim. Mas através de algo ruim, desencadeou o quê? Generosidade, paciência. E aí depois da paciência, ele vai ouvir algo. Lance-as. E aí Pedro deve ter pensado, aí não, né, cara? O barbudão aí até manja de pregação, cara. Me emocionou em algum momento, me trouxe reflexão, fiquei constrangidão. O cara arrebenta na arte da pregação, mas pescaria não, cara. Passamos a noite inteira, cara. Aí é nós que sabe de pescaria. Mas ó, mestre, ainda está escrito assim, ó, porque é o Senhor que está dizendo, nós vamos lançar as redes. E aí Pedro aprecia a pesca maravilhosa. Mas ele só conseguiu participar dessa pesca maravilhosa, ter o privilégio desse milagre, porque ele foi o quê? Tá, ele foi paciente. Então ele foi primeiro zeloso, generoso e paciente. Mas agora ele foi o quê? Obediente, cara. Olha para a sua vida. Você acha que ter chegado aonde você chegou? Um pouquinho antes do resgate da alma. Foi fruto de desobediência, sim ou não? Desobedeceu todo mundo. Desobedeceu coisas simples que a gente sabe que se fizer vai dar errado. Então não adiantava nada ele ter sido tudo e na hora que devia obedecer aquilo que ele tinha que obedecer, ser desobediente. Então as 4 características de Pedro: ele foi zeloso, generoso, paciente e obediente. E aí vem a transformação. Agora não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homem.
e mais uma vez obediente. Pedro foi obediente quando ele não tinha nada, na miséria. Aí dizendo assim, não é muito difícil também ser obediente, eu não tenho nada, o cara mandou lançar a rede, eu lanço, não tem nada a perder. Agora ele pegou um monte de peixe, e Jesus está dizendo, agora abandona tudo e me segue. Agora é ser obediente na prosperidade, cara. Agora está tudo bem ou tudo mal? Agora ele tem um pãozinho para chegar em casa, hein? Agora dá para vender, sacola cheia, chegar em casa com fartura, e agora na fartura Jesus diz, agora abandona tudo e me segue. E ele foi obediente ou desobediente? Obediente. A Bíblia diz que ele, os camaradas dele, abandona tudo, deixa tudo para trás e segue Jesus. Obediente na miséria, obediente na fartura. Ou seja, eu não sei se algo é bom ou ruim, eu sei que Deus é. A pescaria foi ruim, mas a resposta é, não sei. Porque se tivesse sido bom, talvez eu não tinha esse encontro que eu tive com Jesus, não tinha tido a generosidade, a paciência, nem muito menos a oportunidade de ser obediente e ter vivido esse milagre, e depois iniciar uma caminhada com o Senhor, a qual Pedro, além de ser um discípulo, foi alguém que, através da vida dele, milhares e milhares e milhares de pessoas foram abençoadas. Mas tudo começou no momento bom ou ruim? Não sei. Eu só sei que Deus é bom, cara. Eu não sei de nada. Vocês estão sentados aqui porque estava tudo bem ou estava tudo ruim? Não sei. Eu sei que Deus é bom. Mas agora muda. Se tivesse dado tudo certo, provavelmente você não estava sentado aí. Isso quer dizer que a gente não sabe de nada. Para estar vivendo algo maravilhoso, que são esses 3 dias, primeiro teve que dar tudo errado. Ou seja, não sei se deu tudo errado. Eu sei que Deus é bom. Então nós chegamos aqui sabendo analisar sempre as coisas como algo ruim, algo bom, algo ruim, algo bom. Mas nós vamos sair daqui dizendo uma coisa, não sei. Eu sei que Deus é bom. E aí eu vou contar uma história para terminar, que diz respeito a um fazendeiro que morava com o filho. Fazendeiro não, porque ele só tinha um cavalo, então acho que não dá para ser um fazendeiro, né? Ele, o filho e um cavalo, num vilarejo. E o cavalo ajudava ele a arar a terra, era só o cavalo que levava, buscava tal, ele só tinha esse cavalo. De repente o cavalo fugiu, cara. Aí o vizinho olhou na cerca e disse assim, ô vizinho, tristeza, hein? O cavalo fugiu, né? Sabe o que ele falou? Não sei. Não sei se é bom ou ruim, não. Sei que Deus é bom. Aí passou um dia, o cavalo voltou com mais 5 cavalos selvagens. E agora o cara que só tinha um cavalo, perdeu o cavalo, tem 6. Aí o vizinho sobe na cerca assim, ó, diz, ô vizinho, 6 cavalos, hein? Que sorte, hein? Ele fala, então, eu não sei, cara. Não sei se é sorte, azar, se é bom, se é ruim. Sei que Deus é bom. E agora ele tem um cavalo e mais 5 selvagens. E ele vai domesticar os cavalos selvagens. E ele está domesticando, ensinando, amansando. De repente, um desses cavalos dá um coice na perna do filho desse cara. E mói a perna do filho do cara, a ponto do filho dele nunca mais ser normal. Não andar mais direito. Arrebentou com a perna do menino. O vizinho, esse vizinho também tinha mal o que fazer não, né? Só cuidando da vida dos outros. E diz, ô vizinho, que tristeza, hein? O menino. E ele diz, eu não sei se é bom ou se é ruim. Na verdade eu sei que Deus é bom. E aí de repente, passado algum tempo, uma tribo invade o vilarejo e começa a pegar todas as crianças sadias, saudáveis. Criancinha 100%. E aí quando chega no filho dele, o filho dele não está 100%. Porque ele não tem uma perna boa. Está arrebentada, moída a perna. E aí leva o filho de todo mundo, só não leva o filho daquele cara. Aí quem aparece na cerca? Ô vizinho, que fita, hein? Que sorte, né? Ele fala, então, cara, de verdade mesmo, eu não sei. Eu sei que Deus é bom, cara. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei nem a minha como é que está. Se realmente as coisas ruins que acontecem são ruins ou são boas. Mas eu tenho uma convicção, cara. Que em tudo, em todo tempo, Deus é bom, cara. E eu estou aqui porque Ele foi bom na minha vida. E eu vou encerrar cantando uma música que fez todo sentido.
Eu achava que eu tinha que ser transformado, até o dia que eu entendi que nem vida eu tinha. Então eu não precisava de transformação, porque quem é morto não pode ser transformado. Quem é morto precisa de vida. Então, antes de ser transformado por Jesus, eu precisei ser salvo pelo Senhor. E uma vez salvo, agora sim, eu posso gritar por transformação. E eu só fui transformado por algumas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Ruins, até a limitação de enxergar como eu enxergava. Mas a partir desse entendimento, eu nem sei se eram ruins realmente. Eu só sei que Deus foi bom. E Jesus salvou minha vida. Passa na quebrada, cata os vagabundo. Fala de Jesus pra esses caras tudo. É o resgate da alma. Linha de frente, palmas com meu mano Bruno. Israel, Tom, Calvário, Cela, Reco, Tiagão. Errou que achou que isso era show, bagulho é missão. Ladrão, pega a visão. Venha pra luz.